Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Nós vemos que o livro de Hebreus, ele trata de um momento muito importante na história da igreja. Muitos judeus tinham se convertido ao cristianismo, mas, fruto das perseguições que estavam ocorrendo, muitos perdendo a própria vida, muitos dos seus bens foram tomados, eles estão voltando ao judaísmo. E essa carta, essa epístola aos Hebreus, ela vem de encontro a dizer que não vale a pena voltar para a antiga aliança, porque a antiga aliança é sombra. E aquilo que eles conheceram agora, que é a verdade, os ensinamentos de Cristo, é a realidade. E que não há salvação fora de Jesus. Jesus é maior do que os profetas, maior do que Moisés, maior do que anjos. Ou seja, Jesus é maior do que tudo que ele criou. E também falamos que a ordem do sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo que não sabemos a sua origem nem o seu fim. E o sacerdócio levítico, na antiga aliança, ele teve fim. E Jesus, ele não podia ser da ordem dos levitas, porque o sacerdócio dele teria fim. E Jesus, o sacerdote dele, não tem fim. Daí dizemos que ele é da ordem de Melquisedeque. Mas esse capítulo 8, ele vai tratar que a antiga aliança era símbolo, transitório em relação à nova. Porque a nova é perfeita, a nova não tem fim. E a antiga aliança é imperfeita e teve fim. Ou seja, a nova é superior, ela é eterna, da qual Cristo é o mediador. Cristo é o mediador da nova aliança. Então começamos o capítulo 8 dizendo: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Ou seja, que possuímos tal sumo sacerdote que é Cristo. Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança. Nós sabemos que na velha aliança tinha sumos sacerdotes que, começando lá no tabernáculo móvel no deserto, até a destruição do templo de Jerusalém, foram 83 sumos sacerdotes. E eles entravam uma vez por ano no Santos dos Santos, para levar sangue de touro, de bodes, para colocar na tampa do propiciatório, que era a tampa da arca, para o perdão dos seus pecados e do povo. Só que Jesus fez isso de uma única vez, colocando, na realidade, no Santos dos Santos, seu sangue, seu corpo. Então, o sacrifício de Jesus foi único e foi perfeito. Ele é o nosso sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade do céu. Ou seja, na velha aliança, o tabernáculo era terreno. Na nova aliança, o tabernáculo é no céu. É o próprio céu que é o tabernáculo de Deus. Ele continua aqui no capítulo, versículo 2. Como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, o tabernáculo da nova aliança, ele não foi executado, não foi feito por mãos humanas, é pelo próprio Deus. Diferentemente da velha aliança, que o tabernáculo foi feito por mãos humanas. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso é necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Os sumos sacerdotes da antiga aliança, eles tinham que oferecer, porque eles levavam o sangue de bode, de touros, para colocar na tampa da arca do propiciatório.
Mas esse novo sumo sacerdote, a nova aliança, ele também é necessário que ele oferecesse alguma coisa. E ele ofereceu o seu próprio sangue, ele deu a vida por nós. Se Jesus não morre naquela cruz e derrama seu sangue por nós, trazendo a graça salvadora para a remissão dos nossos pecados, o que seria de nós? Todos nós teríamos a morte eterna. Jesus veio trazer redenção para todos nós. Jesus veio morrer por nós. Ele cumpriu integralmente o plano da redenção traçado antes da fundação do mundo. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Por que ele fala que ele nem seria sumo sacerdote? Porque Jesus é da tribo de Judá. E os sumos sacerdotes é da tribo dos levitas, porque foram aqueles únicos que não adoraram o bezerro de ouro quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Então Jesus ele não podia ser um sumo sacerdote terreno, porque ele era da tribo de Judá, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, é que ele vai citar o Salmo 110, ele vai citar o Salmo 110, e assim, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base na superior promessa. Então, nós vamos entender que a nova aliança é superior à antiga aliança. Porque na nova aliança ela não precisa mais ser repetida. Ela foi feita uma única vez, diferentemente da velha aliança, que ela repetia anualmente. Anualmente o sumo sacerdote tinha que entrar nos Santos dos Santos para a remissão dos seus pecados e do povo. Então muda toda a história. Porque se naquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Ou seja, se aquela aliança antiga fosse perfeita, não haveria necessidade dessa nova aliança com Cristo. Essa nova aliança está acontecendo porque a velha aliança era imperfeita. Ela precisava ser repetida. Só que essa segunda aliança, ela é perfeita. E, de fato, repreendendo-os, nos diz. Aqui ele vai citar Jeremias, quando ele diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós estamos falando aqui de 700 anos antes de Cristo, onde o profeta Jeremias já profetizou que eis, vem aí, dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então nós estamos vendo aqui que já Jeremias profetizou que haveria uma nova aliança. Por quê? Porque a velha aliança era imperfeita. Ela era em função de sangue de bode de touro que não tira o pecado de ninguém. E ela era repetida, repetida e repetida, porque a consciência dos pecados não se consumava. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Ou seja, a velha aliança foi feita com Israel. Já a nova aliança é com a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos
o corpo, nós somos os membros da igreja de Cristo. Jesus Cristo criou a igreja. A igreja é o povo, aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo. Essa igreja que um dia estará com Jesus por toda a eternidade. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Aqui muda tudo, porque nós sabemos que a lei é boa, a lei é santa, mas a lei não salva ninguém. Por quê? Porque a lei tem 613 mandamentos, e se você deixar de cumprir um mandamento, você não cumpriu toda a lei. E a lei, ninguém consegue cumprir. Então Jesus cumpriu a lei por nós. Foi ali na cruz, Jesus ali cumpre a lei em nosso favor. E agora nós vamos entender que agora, ele diz assim, na mente imprimirei as minhas leis sobre o seu coração. Ou seja, a lei agora está imprimida na nossa mente, na nossa vontade, no nosso coração. Quando Jesus ele resume a lei em amar a Deus e amar ao próximo, ele está imprimindo agora isso no nosso coração. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ou seja, todos aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, como fundamento da salvação, todos aqueles que agora entenderam a mensagem salvífica de Jesus, esse é o povo de Deus, é o povo eleito, que está sendo santificado com a contribuição do Espírito Santo, nesse processo que vai até a nossa morte. Porque a regeneração e a justificação são atos de Deus que já aconteceu. Só vai ser santificado os que foram regenerados e justificados. Um ímpio, uma pessoa que não reconhece Jesus como seu Salvador, ele não está sendo santificado. Porque ele vive uma vida mundana, uma vida no pecado deliberado. Nós, apesar de regenerados e justificados, continuamos pecadores. A diferença é que o nosso pecado não é deliberado, nosso pecado é acidental. E nós temos consciência disso e corremos por pés do Senhor Jesus, pedindo perdão, né, daquilo que fizemos. Esse não é um pecado para a morte, diferentemente do pecado deliberado, que é o pecado para a morte, morte eterna. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, de seus pecados jamais me lembrarei. Ele usa de misericórdia por quê? Porque o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia é não fazer aquilo que merecemos. O que é que nós merecemos? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos. Mas a misericórdia do Senhor é não fazer o que merecemos. E a justiça de Deus é que Deus, sabendo que nós íamos pecar, que os nossos primeiros pais iam pecar, ele veio morrer no nosso lugar. Ele veio executar o plano de redenção traçado antes da fundação do mundo. Essa é a justiça de Deus. Mas dos seus pecados jamais lembrarei. Por quê? Porque Jesus, nós fomos, no tribunal de Deus, nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Quando nós, no tribunal de Deus, nós estamos lá culpados. E Jesus disse, esse aí eu paguei a conta. Esse aí agora é um justo. Ele não lembra mais, por quê? Porque ali, naquele momento, ele não vai punir aquele pecador duas vezes. Porque o pecado dele já foi perdoado quando ele creu em Jesus Cristo. Jesus pagou a conta por nós. É isso que ele quer dizer aqui. E ele vai concluir esse capítulo dizendo, quando ele diz nova,
toda antiquada, torna antiquada a primeira. Ou seja, quando ele diz uma nova aliança, a velha aliança tornou-se antiquada. Porque se a velha aliança resolvesse o problema, nós não teríamos a nova aliança. Então, no momento que a nova aliança começa a sua execução, a outra se torna antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, no momento que se introduz a nova aliança, a velha aliança não tem mais sentido. Ou seja, não tem mais sentido a oferendas de animais, de sangue de bode e carneiro, repetido anualmente por um sumo sacerdote, porque Jesus fez isso uma única vez por todos nós. É isso que esse texto nos ensina, de grande valia para a nossa caminhada de fé. Que Deus continue nos abençoando sempre.